Vindo, né? Tá aparecendo para vocês o compartilhamento da tela? Tá Sim, aparecendo? sim. Tá ótimo. Sim. Vamos lá. A nossa trilha de hoje, deixa eu ligar a câmera. A nossa trilha de hoje é sobre contestação, tá, gente? Que é uma das apostas até da próxima prova, para a próxima prova. Como caiu o recurso ordinário agora, pode ser que a próxima seja uma contestação, porque a prova anterior, recurso ordinário, foi uma reclamação trabalhista. E contestação é a principal peça de defesa do réu, né? Então, independentemente de ser cobrado ou não numa prova, é uma peça muito importante, é uma peça que a gente precisa conhecer muito bem. Aqui eu coloco a estrutura para vocês, mas nessa eu vou passar um caso para vocês poderem realizar. Então, só para poder já falar qual é a tarefa que você vai precisar entregar no relatório, no que tange a trilha de contestação, vai ser uma peça processual. No que tange a trilha de reclamação trabalhista, também uma peça processual, porque eu passei um caso hipotético. E no que tange a recurso ordinário, que foi a trilha a qual a gente terminou há pouco, somente a estrutura da peça de interposição, razões e um resumo sobre os principais aspectos do principal recurso, que é o recurso ordinário. Então, vamos lá. Para que eu elabore uma contestação bem feita, para que assim eu possa começar uma contestação já com pensamento de advogado de réu, advogado da parte que prepara a contestação, que apresenta a contestação, que é o contestante, importante que a gente se reporte, faça menção às partes de acordo com o nome correto que ela precisa ter. Como, por exemplo, na reclamação trabalhista, reclamante e reclamada. Na contestação, contestante e contestada. No recurso, recorrente e recorrido. Nos embargos, embargante e embargado. Então, agora, como a gente está na contestação, a gente se reporta ao nosso cliente, que é o réu, como contestante, e ao autor como contestada, a reclamante como contestada. É um ponto que faz diferença, porque tem aluno que faz contestação e fica colocando o nome da parte, o seu nome que ela foi batizada, que ela foi registrada. E isso não é coerente, tá? Que você se reporte como contestante. Você vê que eu começo até a qualificação, como é somente um modelo, uma estrutura, eu coloco ali a expressão contestante. Uma primeira coisa que você precisa ter em mente é o princípio da impugnação específica da defesa. Quando eu faço uma contestação, eu preciso respeitar o princípio da impugnação específica da defesa. Eu tenho que atacar pedido por pedido, eu tenho que também respeitar o princípio da eventualidade. Eu preciso trazer toda a matéria de defesa do réu. Tudo que simplesmente é passível de defesa do réu, eu vou ter que trazer aqui, na primeira oportunidade de se manifestar. Então, vamos organizar depois como que a gente vai apresentar essa defesa do réu. Agora, inicialmente, eu trago somente a estrutura. Vamos lá, contestação é 1000 vezes mais fácil do que reclamação trabalhista. Por quê? Por vários motivos. O primeiro motivo é que eu já sei para onde eu vou endereçar. Geralmente, a prova vai dizer o local competente para processar e julgar essa ação. Aqui, eu botei o modelo, então eu não inventei dados. Mas na prova, você provavelmente vai ter a vara. E, às vezes, eles te dão até o local competente, ou seja, onde a ação foi proposta. Então, no modelo, eu não incluí dados, mas na prova, você provavelmente terá essa informação. Então, ao douto juízo dá, aí se te deu a vara, você vai botar a vara, se te deu o local, você vai completar o local. Se não te deu o local, porque às vezes contestação eles não dão o local, aí você coloca a rede sexy. Assim como no recurso, na contestação já tem ação proposta, no recurso já tem até decisão, nós temos que colocar o número do processo.
Depois, nós iremos dar um espacinho, isso na vida prática, e vai começar a qualificação do contestante. Você pode reparar que ele já está devidamente qualificado aos autos do processo epígrafe. Eu não preciso qualificar o contestante novamente, então já é um ponto muito mais fácil do que a reclamação trabalhista. Você vai botar o nome do seu cliente, vírgula, já devidamente qualificada aos autos do processo epígrafe. Reparem que o advogado vai entrar nesse momento no processo, tendo em vista que o réu ingressa nesse momento no processo. Então, já devidamente qualificada aos autos do processo epígrafe, por seu advogado, mediante procuração anexo, com endereço profissional situado a rua, número, CEP, bairro, cidade, né? A, reticência, número, reticência, bairro, reticência, CEP, reticência. Por que a gente coloca o endereço do advogado? Porque o CPC, no artigo 77, inciso 5 do CPC, ele traz um requisito do endereço do advogado para recebimento de notificações e intimações. Eu poderia mencionar o artigo aqui, mas não há uma necessidade, porque eu já estou dizendo endereço que indica para os fins de notificações e intimações. Você pode completar isso aqui, tá? Você repara que eu fiz de uma forma bem direta a qualificação do contestante, mas quando eu faço ditando para o meu aluno, eu sempre boto para ele, por seu advogado abaixo assinado, com o endereço profissional, e aí eu coloco esse endereço e eu menciono o endereço que indica para os fins de intimações e notificações. Você pode completar, vai estar super certo. Vem perante Vossa Excelência, contestação a gente apresenta, como eu já disse, contestação eu vou apresentar, recurso eu vou interpor e reclamação eu vou propor. Eu vou apresentar contestação, centralizado no meio da folha, em caixa alta. De novo, contestação e recurso, elas, por isso que eu escolhi fazer no mesmo dia. Quem está assistindo as duas no mesmo dia está um passo à frente. Com certeza um passo à frente, juro para você. Por quê? Elas são parecidas, sabia? Não, Catiane, é totalmente diferente, são parecidas. A defesa, a contestação, você traz a defesa processual, você traz a defesa de mérito. A petição de razões do recurso, você traz a defesa processual, você traz a defesa de mérito. Então, quando eu faço uma contestação, ela é muito parecida com a peça de razões do recurso. Muito mesmo, gente. Porque a preliminar que eu vou arguir na contestação é uma preliminar que eu posso arguir na peça de razões lá no recurso. A prejudicial de mérito que eu vou arguir na contestação é uma prejudicial de mérito que eu posso reiterar em recurso. O mérito da contestação são os pedidos que o autor fez e que eu quero que sejam julgados improcedentes. O mérito lá do recurso, que a gente chama de razões recursais, é o que o autor, por exemplo, venceu e eu quero que o tribunal reforme a decisão. Então, quando eu trabalho a estrutura da contestação, é como se eu estivesse trabalhando a estrutura das razões. Os tópicos que eu tenho numa contestação os tópicos que eu tenho que observar nas razões. Uma pequena diferença, que a contestação eu estou apresentando a minha defesa antes do julgamento da ação. E o recurso eu estou apresentando diante já do julgamento da ação. Então, aqui eu quero que o pedido seja julgado improcedente do reclamante. Lá no recurso, eu quero que o tribunal reforme a decisão do órgão ACO, do órgão de primeiro grau, e julgue improcedente o que julgou procedente. Deu para você entender como são parecidas? Bate palminha se você entendeu.
A segunda fase, gente, quem for fazer a OAB vai levar isso, vai levar essa ordem na cabeça, entendeu? Tem aluno que fala assim, nossa, é muito mais fácil, porque você estudando uma, você automaticamente se prepara para outra. A peça de interposição, desculpa que a garganta fica seca, a peça de interposição, ela é treino, com aquelas pequenas observações que eu falei com vocês hoje. A peça de razões, ela já é mais técnica, muito parecida com a contestação. Depois que eu menciono que eu vou apresentar... repararam que eu mencionei o artigo 847? 847. Por quê? Porque é a fundamentação da contestação. A contestação, ela pode ser escrita, protocolada no PJE, até a audiência, isso está no parágrafo único, ou ela pode ser verbal. Ela pode ser oral em 20 minutos, por conta do princípio do jus postulante. As pessoas que podem entrar sozinhas sem advogado para se defender. A gente sabe que na Justiça do Trabalho, poucas pessoas apresentam defesa sozinhas. Assim, raríssimo você ver isso. Eu acho que eu só vi uma vez um réu, empregador doméstico, indo sozinho numa audiência. E aí ele fez a sua defesa oral. O juiz até pediu para eu ter um pouco de paciência, para eu poder entender que ele estava sozinho, sem advogado. Foi a única vez nesse tempo todo aí que eu tenho já de advocacia, são mais ou menos 10 anos, que eu vi uma pessoa no jus postulante sendo réu. Nunca presenciei, a não ser essa audiência que eu fiz logo no início da minha profissão. E você vê que é muito difícil fazer uma defesa oral. Tanto que depois ele até quis fazer um acordo, porque ele percebeu que ele não soube responder muitas coisas para se defender. Acabou que o juiz fez algumas perguntas para tentar dar um auxílio. Fica muito difícil fazer sozinho. A defesa é mais difícil do que fazer uma reclamação verbal. Então, gente, é muito lindo na CLT a defesa oral em 20 minutos. Mas essa defesa oral, ela pode ser feita pelo advogado, não é só pelo juiz postulante. Vamos supor que o Júlio achou que protocolou a petição. O Júlio achou que a petição dele estava anexa no sistema. Aí, quando chega na audiência de conciliação, instrução e julgamento, aberto o pregão, convidadas as partes comparecer na audiência, as pessoas entram, sentam, e o juiz olha para o advogado do réu, que é o Júlio, e fala assim, doutor, tem proposta de acordo? E aí o Júlio vai dizer, não, excelência, não tem proposta de acordo. E aí o juiz vai falar, ué, mas cadê a defesa que não está no sistema? E o Júlio está assim, eu protocolei a defesa no sistema. Não, não, doutor. O secretário está aqui dizendo que não tem, que o doutor não apresentou a defesa no PJE. O doutor vai fazer oral em 20 minutos, o Júlio vai ter que simplesmente fazer a defesa oral em até 20 minutos. Então, pode ser que o advogado faça a defesa oral em 20 minutos, tendo em vista que ele precisa evitar a revelia. A ausência de defesa ocasiona a revelia. Então, o Júlio, na hora, vai lembrar do juiz postulante. Se a parte pode apresentar defesa oral em 20 minutos, eu também posso. É isso mesmo, ele também pode. A OAB já cobrou isso na primeira etapa. A OAB contou uma história parecida, disse que o advogado achou que tinha protocolado a defesa no sistema, e aí chegou na audiência, ele percebeu que a defesa não estava protocolada. Como é que ele poderia fazer? E se ele não apresentasse defesa, qual seria a consequência? A resposta era que ele deveria apresentar a contestação de acordo com o artigo 847, que é o 847 que fala sobre isso, oral em 20 minutos, e se ele não apresentasse a contestação, ele seria revel. A revelia seria aplicada por ser ausência de defesa. Entenderam, gente? Então, por que Catiane botou o 847 parágrafo único? Porque o parágrafo único fala da defesa escrita. O 847 fala da defesa oral. Apresentar contestação. Eu apresento a contestação, olha de novo, parecendo demais com recurso.
Eu apresento a contestação em face do autor, em face da contestada, ou eu apresento a contestação perante a ação proposta? Tenho certeza que você está respondendo aí. Perante a ação proposta. Perante a reclamação distribuída pela autora, pela hora contestada. E aí eu botei ali, ó, contestação em face da reclamação trabalhista proposta por, boto o nome da contestada, que é a reclamante, já devidamente qualificada aos autos do processo, diante da matéria de defesa a seguir exposta. Gente, é muito fácil aqui. Isso aqui não precisa copiar da internet. Às vezes tu pega um modelo na internet, que o modelo é todo confuso, todo cheio de coisas, e você nem precisa disso. Você precisa treinar o seu próprio modelo. Então, aqui é um modelo básico, lógico, que não é um modelo que geralmente eu posso ter já pronto para as minhas ações, mas eu comecei com o modelo simples e fui melhorando de acordo com a técnica. Então, a gente nunca deve achar que a nossa peça, por ser um pouco simples, ela é uma peça que não está tão boa quanto a de um colega que faz uma peça gigante, uma peça cheia de termos rebuscados, ou eu prefiro muito mais uma peça simples, uma peça objetiva, uma peça clara, uma peça mais direta, do que uma peça muito rebuscada, muito longa, porque eu creio que o magistrado não vai ler a peça inteira. Então, que você seja muito claro nos requisitos, mas que você simplesmente observe o que vai fazer você vencer a ação, que é a defesa processual e a defesa de mérito. Já vou dar oportunidade para quem levantou a mão, mas só para você entender o contexto da contestação. A contestação incumbe ao réu trazer fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor. É na contestação que a primeira peça de defesa do réu, e para mim é a principal, porque se ele não apresenta contestação, ele é revel, e a gente sabe que na Justiça do Trabalho a ausência do réu também ocasiona revelia. Na Justiça do Trabalho, revelia é a ausência de contestação ou a ausência da presença do réu, ou seja, da figura do preposto. O preposto ausente na audiência que a contestação será apresentada, a empresa também é revel. Então, não adianta nada eu ter contestação apresentada e o preposto não comparecer. Não adianta nada o preposto comparecer e a contestação ser apresentada. A revelia vai acontecer da mesma forma. Por que a gente erra isso? Porque no processo civil, a revelia é somente ausência de defesa, somente ausência de contestação. Já no processo do trabalho, revelia ausência de contestação ou ausência de preposto na audiência que a contestação será apresentada. Por que a contestação, para mim, é a peça para o réu mais importante? Porque é ali que ele pode dar um tiro até no pé. Sabe por que eu uso essa expressão? Porque se um advogado não entender que a contestação precisa trazer fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, se um advogado de réu não entender que a contestação precisa respeitar o princípio da impugnação específica, se o advogado não entender que a contestação precisa respeitar o princípio da eventualidade, ele pode ocasionar para o réu um valor de uma multa que se chama multa do 467 da CLT. Ontem mesmo, na turma de prática trabalhista, eu conversei sobre isso. Uma das turmas, eu falei sobre a multa do 467, porque os alunos não estava muito claro para eles isso. A multa do 467, ela é uma multa que vai na reclamação trabalhista, mas que a gente não sabe se a gente vai ganhar essa multa.
O autor, ele pede a multa do 467, mas vai depender do que vai acontecer no processo. Tem gente que nem pede a multa do 467, porque às vezes nem sabe o que é a multa do 467. E tem gente que pede porque copiou o modelo de outra pessoa. Mas na hora de trazer essa multa à memória, às vezes não sabe. Catiane, o que é essa multa do 467? A multa do 467 está muito voltada à nossa peça de contestação. Por quê? Porque a multa do 467 diz que o que era controvertido virá incontroverso, o réu tem que pagar na primeira audiência sob pena de pagar acrescido de 50%. Deixa eu te explicar. Existem coisas que são controvertidas, né? Praticamente todos os pedidos que o autor faz na petição inicial, no início é controvertido. Por quê? Porque o réu ainda não apresentou a defesa dele. Então, se eu chego e digo que o Henrique está me devendo férias, mesmo que eu, Catiane, tenha carteira assinada, aquele fato é controvertido, porque o Henrique ainda não teve oportunidade de se manifestar. Então, se eu trabalho de carteira assinada, eu tenho vínculo empregatício devidamente reconhecido. Lógico que eu tenho que tirar férias, lógico que eu tenho que receber férias. Mas se o Henrique me pagou as férias, o que ele vai fazer na defesa? Ele vai trazer o comprovante do pagamento das férias e meu direito vai deixar de existir, tendo em vista que o fato que era controvertido agora se tornou incontroverso porque ele apresentou a cópia ali, o comprovante de quitação das férias, de pagamento das férias, dentro do prazo que ele deveria pagar e dentro do prazo que ele deveria conceder. Então, o pedido de férias será julgado improcedente. Mas pode ser ao contrário, pode ser que o fato que era controvertido se tornou incontroverso, porque na defesa do Henrique, o que o Henrique fez? Não juntou nada. Ele até disse lá no mérito que eu não tenho direito às férias, tendo em vista que eu gozei as férias e recebi dentro do prazo. Só que quando eu vou olhar o comprovante de pagamento das férias, ele não junta na contestação. Quando eu olhar os documentos anexos, eu vou perceber que nenhum documento comprova que ele pagou as férias. E aí é quando eu levanto a mão e digo para o juiz em réplica, que réplica é resposta à contestação do réu. Eu vou chegar para o juiz quando ele me abrir prazo para poder se manifestar sobre a contestação, e na Justiça do Trabalho não é em 15 dias, como no processo civil, em regra é oral ou em audiência, salvo impossibilidade de ser em audiência, salvo quando o juiz verifica que realmente você não tem como se manifestar imediatamente, aí o juiz vai adiar a audiência de instrução e julgamento e vai te dar um prazo para falar em réplica. Eu vou levantar a mão e vou dizer para o juiz: Excelência, eu gostaria de consignar que o réu alega que efetuou o pagamento das férias, porém ele não comprova esse pagamento. Razão pela qual ele viola o princípio da impugnação específica, o princípio da eventualidade, e ele traz a situação do pagamento na audiência, que trata o artigo 467. Ele vai pagar agora ou ele vai deixar para crescer 50% na sentença? Porque a multa do 467 é a multa de 50% sobre aquilo que era controverso e virou incontroverso. Tinha discussão sobre as férias, mas a partir do momento que tacitamente ele reconheceu o meu direito, as férias deixou de ser um direito controverso, passou a ser um direito incontroverso. E aí é o que eu digo, se um advogado não sabe disso, ele perde 50% do valor. Ele renuncia muita coisa às vezes, porque às vezes as verbas todas que eram controvertidas se tornaram incontroversas, porque a petição que o colega apresentou é uma petição sem documentos, é uma defesa genérica, é uma defesa que não traz as impugnações devidas, que não tem motivo de acolher defesa processual, porque não houve nada de preliminar, não houve nada de prejudicial de mérito, e no que tange ao mérito, ele não prova o que ele alega. Assim
assim como o autor deve comprovar o fato constitutivo do seu direito numa reclamação trabalhista, incumbe ao réu trazer prova do fato constitutivo, extintivo e impeditivo do direito do autor. Artigo 818 da CLT, artigo 373 do CPC, princípio do ônus da prova. Tanto na CLT quanto no CPC, nós temos a mesma redação que eu acabei de narrar para vocês. Ah, Catiane, então quer dizer, se eu abrir a defesa do réu e verificar que o réu não comprova o que ele alega que me pagou, mas ele não junta comprovante, ele simplesmente não traz a matéria de defesa de uma forma coerente, ele não impugna especificadamente os pedidos, ele não prova o fato constitutivo dele, ou seja, o que ele alega ele tem que comprovar, ele não traz ali os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Eu posso alegar para o juiz que as verbas que eram controvertidas se tornarem controversas e que, se ele não vai pagar na primeira audiência, ele precisa acrescer de 50% na sentença, caso Vossa Excelência julgue procedente os pedidos. É isso mesmo que você vai ter que fazer. Mas isso é algo que você consegue fazer porque você conhece um princípio que rege a principal peça de defesa do réu. A gente está preocupado em copiar e colar. E não é o copiar e o colar que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o que você vai impugnar. É o que você vai observar durante um processo. Erros são cometidos. Erros são cometidos por um colega, erros são cometidos pelo próprio magistrado, erros são cometidos por você, nós somos seres humanos, todo mundo é passível de erro, mas quem está atento, eu sou passível de erro, mas quem está atento, quem simplesmente sabe como funciona, está muito mais propício a se consertar e também propício a identificar o erro do próximo para poder vencer a ação. Muitas das vezes a gente vence a ação não é por erro de procedimento e não por erro de julgamento. Muitas das vezes a pessoa realmente deve, né? Mas por que a gente consegue vencer? Porque o próprio judiciário pratica alguma coisa errada que vicia todo o processo. Como, por exemplo, o juiz violando o princípio do contraditório da ampla defesa, negando a oitiva de uma testemunha que é necessária para a prova do fato. A gente sabe que isso pode ocasionar uma nulidade da sentença em grau de recurso. Então, quando a gente observa alguns tipos de erro, a gente tem uma probabilidade maior de vencer. Às vezes, não vencendo pelo mérito, mas vencendo pelo procedimento. E isso que a gente conversou agora faz com que o juiz, muitas das vezes, julgue procedente o pedido e não te dê a multa dos 50%. Mas por que ele não vai me dar? Porque muita gente não pede e está se tornando letra morta dentro da prática. Na prática processual, poucos advogados vão arguir sobre isso. Às vezes você fala sobre isso, o próprio juiz fala, doutora, multa do 467, sim, excelência, está no código. A multa do 467, ela simplesmente não foi revogada. Ela simplesmente tem praticidade. Se o réu não traz prova do que ele alega, se o réu não comprova o que ele alega na contestação, subsintende que ele está aceitando tacitamente os fatos alegados pelo autor, a não ser que essas verbas sejam controvertidas ainda, como horas extras. Horas extras, lógico que não é a defesa do réu na contestação que já vai tornar ela incontroversa. Horas extras, muitas das vezes o réu vai apresentar testemunha. Agora, férias, 13º, FGTS, se eu tenho carteira assinada, se eu fui mandado embora sem justa causa, ele tem que comprovar que me pagou. E não é testemunha que vai comprovar que me pagou. Quem vai comprovar que me pagou é o documento. Então, se na defesa dele não tem documento nenhum que ele me pagou, lógico que as verbas se tornarem controversas. Lógico que ficou claro que ele me deve. Vai pagar agora ou vai acrescendo a 50% na sentença? Entenderam, gente? Bate palminha aí se vocês entenderam. Que bom. Que bom que vocês entenderam. Continuando aqui. Depois que você apresenta a contestação em face da ação, você apresenta a contestação em face da ação proposta pelo contestado
Isso mesmo, certinho. E ali eu coloco isso para você. Aí vai vir a estrutura da contestação, o texto. Primeiro, número 1, preliminares. Você vai parar tudo no dia da sua prova. Você vai parar tudo no dia que você estiver fazendo uma contestação para o seu cliente. Vai pensar assim: tem alguma preliminar que eu preciso arguir? Tem alguma defesa processual que eu preciso alegar? Abre o 337 do CPC. Botei até ali para você, ó, 337. Quando você abre o 337, o 337 diz assim: incumbe ao réu, antes de atacar o mérito, alegar. Olha o que o 337 diz para você. Incumbe ao réu, antes de atacar o mérito, alegar. Ele está dizendo, ó, antes de você atacar cada pedido que o autor fez, primeiro analisa a preliminar. Lá na contestação, a primeira defesa que você tem que analisar é a processual, não é a de mérito. Olha como é fácil. Então primeiro eu vou lá no 337, relembro o que são as preliminares, litispendência, incompetência absoluta, coisa julgada, nulidade de citação, perepção, incorreção do valor da causa, tá tudo lá. Aí você analisa se tem uma dessas situações. A prova adora inépcia da petição inicial, é o que mais cai na segunda fase, a inépcia da petição inicial. E eu acho engraçado que a inépcia da petição inicial, vocês têm o hábito de errar um pouco. Por quê? A gente coloca na cabeça que o pedido é inepto, a petição toda é inepta. Gente, já aconteceu da prova da ordem falar sobre um pedido inepto. Um pedido que é passível de inépcia. Como assim um pedido? Não é inépcia da petição? Vou te dar um exemplo. A prova de segunda fase disse que o autor pediu adicional de periculosidade, mas não colocou nos fatos e fundamentos. Que o autor fundamentou, mas não pediu adicional de insalubridade. Um exemplo. Olha o que a prova disse. A prova não falou que todos os pedidos não foram fundamentados. A prova não disse que todos os pedidos não foram solicitados. A prova disse que um foi fundamentado e não foi pedido. O outro foi pedido e não foi fundamentado. O restante está tudo certo. Ela não quis dizer que estava tudo errado. Então, o que ela está querendo? Que você peça a inépcia do pedido e não a inépcia de toda a ação, de toda a petição. Por que isso faz diferença? Porque você vai ter que observar que se fosse a inépcia da petição inicial, o processo seria extinto todo. Seria extinção do processo sem resolução do mérito. Se é a inépcia do pedido de adicional de periculosidade, você vai pedir a extinção sem resolução do mérito do adicional de periculosidade. Porque o resto está certo. O resto ela botou nos fatos, fundamentos e pedido. Só o adicional de periculosidade que ela colocou nos fundamentos, mas não pediu, ou pediu e não fundamentou, ou seja, a petição é inepta? Não, o pedido é inepto, a petição não. Aí essa é uma das pegadinhas que a prova faz. Outra pegadinha que a prova já fez em contestação, ela botou que um dos pedidos já tinha sido realizado em outra ação anterior. E essa ação anterior tinha sido julgada procedente e transitada em julgado. Aí a pessoa foi e deu entrada de novo com outros pedidos novos, mas de novo fazendo aquele pedido antigo. Aí é a coisa julgada, mas não é a coisa julgada perante a ação inteira. É a coisa julgada no que tange aquele pedido que já transitou em julgado na ação anterior. Os pedidos que não haviam transitado em julgado irão percorrer na mesma ação. Então, cuidado, porque preliminar às vezes não extingue todo o processo sem resolução do mérito. Extingue o pedido, ou por uma inépcia, ou, por exemplo, como o exemplo que eu dei para vocês de coisa julgada. A preliminar de contestação ocasiona a extinção do processo sem resolução do mérito. 2 artigos que eu quero que você pare para ler. 485 do CPC
em 487 do CPC. Quem é meu aluno, inclusive, esse período prática já está afiado nisso, porque eu peço para ler esse artigo assim na primeira aula, praticamente. 485, 487, 485 e 487 vem mencionando as situações que ensejarão a extinção do processo sem resolução do mérito e as situações que ensejarão a extinção do processo com resolução do mérito. Para você preparar um texto de preliminar, você precisa dessa noção. Para você preparar um texto de prejudicial de mérito, você precisa disso também, tá? Então, as preliminares estão no 337, incube ao réu, antes de atacar o mérito, analisar as preliminares, e se tiver preliminar, observar se vai ser extinto o processo todo ou se vai ser somente um dos pedidos. E aí você pede a extinção do processo sem resolução do mérito ou a extinção do pedido sem resolução do mérito. Dá um coraçãozinho aí que eu tô com saudade de coração agora. É verdade, só tô pedindo palminha. Ah, ficou lindo aí o coração, obrigada. Tô carente hoje, eu acho. Gente do céu, vamos lá. 2. Obrigada, meu coração. 2. Prejudicial de mérito. A prejudicial de mérito, ela é sempre cobrada. O que eu tenho de prejudicial de mérito? Eu tenho a prescrição e a decadência. Prescrição e decadência são matérias de ordem pública, são matérias que podem ser, para a grande maioria dos doutrinadores, arguida de ofício, né? Mesmo a gente tendo algumas situações na trabalhista, principalmente, a qual fala que a prescrição, quando ela simplesmente é quinquenal, dos últimos 5 anos, ela tem que ser arguida pela parte, não cabe o judiciário arguir de ofício. Existe um entendimento do próprio Tribunal Superior que a prescrição bienal, que é a prescrição total dos últimos... Eu tenho 2 anos para ingressar na Justiça, né? Podendo cobrar os últimos 5 anos. Então, existe um entendimento que a prescrição bienal, ela pode ser declarada de ofício. E existe um entendimento que a quinquenal, que são dos últimos 5 anos, é matéria de defesa exclusiva do réu. Que se o réu analisar que o autor está pedindo mais de 5 anos, quem tem que colocar é ele em prejudicial de mérito. Se o juiz verificar e o réu não colocar, o juiz não pode declarar de ofício. Então, existe uma tendência muito forte, tá? É um assunto que a doutrina discute muito. Tem muita gente aí que diz que não, que prescrição, independente de ser bienal, de ser quinquenal, tem que ser analisada também de ofício pelo próprio judiciário, mas nós estamos tendo uma tendência de incumbir ao réu, na primeira oportunidade de falar no processo, trazer a prescrição quinquenal. E incumbe a você mesmo, porque a segunda fase exige isso pra caramba. A segunda fase, gente, é muito engraçado, porque eles copiam, assim, praticamente sempre a mesma coisa. Então, se você seguir todo passo a passo, não tem como dar ruim, entendeu? A não ser que você não siga o passo a passo. Porque, olha só, se eles têm o hábito de fazer isso, você vai se ligar de olhar se tem prazo prescricional exaurido. Você vai olhar se a autora ingressou dentro do prazo de 2 anos e se a autora está cobrando os últimos 5 ou mais do que os últimos 5. Aí, olha o que eles às vezes aprontam. Eles vão dizer que o Márcio está cobrando 5 anos de férias. Mas vão colocar lá no final que o 13º ele está cobrando 5 anos e 2 meses. Ou seja, aquele aluno desatento, ele não observou que o 13º está sendo cobrado 2 meses a mais. Então, às vezes, a prescrição quinquenal atinge também somente um dos pedidos. Ela não atinge todo o pedido da ação. Essa é uma das principais pegadinhas no que tange a prescrição em preliminar. Eles não querem a extinção de todo o processo. Eles querem que você analise o que foi alcançado pela preliminar e o que foi alcançado com a prescrição. Então, prejudicial de mérito, só relembrando alguns artigos importantes para quem quiser ler. O artigo 27, o artigo 11 da Constituição,
Ih, troquei. O artigo 11 da CLT, fiz troca dos dispositivos. O artigo 11 da CLT fala de prescrição, um artigo muito importante, é a fundamentação do nosso texto de prescrição. O artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal fala sobre prescrição. E a súmula 308 do TST também fala sobre prescrição. Na última prova agora, né, recurso ordinário, caiu prescrição e a fundamentação da OAB foi o artigo 7º, inciso 29 da Constituição e o artigo 11 da CLT ou a súmula 308 do TST. Então, eles deram a opção desses dispositivos. Eu sempre falo para botar tudo. Bota tudo, porque você vai caprichar ali na fundamentação legal. Então, vamos fazer um texto aqui de prescrição, como é fácil. Eu botaria assim, inicialmente requer, ou eu colocaria isto a salientar que a contestada ingressou com processo judicial fora do prazo prescricional, tendo em vista que a mesma foi dispensada e o contrato foi extinto na data X e o ajuizamento da ação foi simplesmente na data Y, razão pela qual o prazo bienal não foi respeitado, violando claramente o artigo 7º, inciso 29 da Constituição, combinado com o artigo 11 da CLT, combinado com a súmula 308 do TST, e vossas excelências, os ilustres julgadores, o ilustre julgador, perdão, porque a gente está na vara, é um juiz só, e vossa excelência deverá, por medida de inteira justiça, extinguir o processo com resolução do mérito. Então, quando eu falo de prazo bienal sendo exaurido, eu falo da extinção do processo todo. E é com resolução do mérito. Você vai ler o artigo 485 e o artigo 487, e aí você simplesmente irá analisar quando você pede sem resolução do mérito e quando você pede com resolução do mérito. O inciso 3 fala que prescrição e decadência extingue o processo com resolução do mérito, tá? Então, só para a gente fazer um modelinho aí, você vê que não tem nada demais. O 3 é o mérito. O mérito é muito tranquilo, sabe? Porque o Júlio está fazendo a contestação, aí chegou no mérito. O Júlio vai pegar uma folha, um rascunho, e o Júlio vai pegar e vai anotar tudo que o autor pediu. Aí depois ele vai para o código. É assim que eu faço na aula, né? Quem está comigo em prática trabalhista aí, que está presente hoje, sabe? Porque tem alunos meus que pediram, falaram, empresta o link para eu poder assistir. Você vê que são pessoas bem comprometidas, né? Estou parabenizando aí por isso, porque eu acho que é muito importante você estar sempre à frente, sempre buscando conhecimento. Isso aqui, gente, isso aqui é uma aula que é praticamente uma aula preparatória para uma segunda fase. É uma aula de prática trabalhista te ensinando a fazer peça. Aí, quando você se forma, você fica procurando isso. Você não precisa procurar isso, você tem isso aqui. E, infelizmente, a gente está com quórum baixo, né? De alunos. Infelizmente, oportunidade perdida. Mas vamos lá. Espero que na próxima a gente tenha um quórum maior. E quando você pega aqui, o Júlio vai fazer o quê? Ele vai botar tudo que o autor pediu, vai botar 3.1, férias. Ele pediu férias. 3.2, horas extras, pediu hora extra. 3.3, pediu FGTS. Aí o Júlio vai lá para o código, vai achar o fundamento legal que simplesmente ataca o pedido do autor, ou seja, que vai debater o pedido do autor, que vai julgar improcedente o pedido do autor, porque a fundamentação legal fala ao contrário do que ele está pedindo, e aí é quando o Júlio pega a peça dele e começa a redigir, já com os tópicos resumidos e com os fundamentos legais que ele já achou no código. Ele foi no índice alfabético remissivo, achou os tópicos, viu aonde está a fundamentação legal, viu por que o reclamante não tem direito àquele pedido, e aí ele vai fazer o mérito. Vou dar um exemplo de mérito. Férias, ele está pedindo férias, está dizendo que ele tem direito a 30 dias de férias, falando que ele
Tem alguém com o microfone ligado. Ele falando que ele tem direito a 30 dias de férias, porque as faltas dele não deveriam impactar no gozo das férias. A gente sabe que o artigo 130 da CLT fala que quando o empregado se ausenta do serviço num período superior a 5 dias, no período aquisitivo, lógico que são faltas injustificadas, né? Faltas injustificadas, ele começará a sofrer prejuízo no gozo das férias. No caso apresentado, ele dizia que foi descontado do gozo das férias e está querendo o pagamento das férias em dobro. Mas aí, no caso apresentado, dizia que ele faltou 10 dias durante o período aquisitivo. Uma pessoa que falta 10 dias durante o período aquisitivo, ela vai ter uma redução, sim, do gozo das férias, de acordo com o artigo 130. Aí o júri vai colocar: a contestada alega, o termo alega, em sua contestação, em sua peça inicial, em sua peça inicial, em sua peça exordial, em sua reclamação, que teria direito às férias em dobro, tendo em vista que usufruiu num período inferior a 30 dias. De acordo com o artigo 130 da CLT, trouxe a fundamentação: o empregado que se ausenta injustificadamente do serviço terá prejuízo no gozo das férias. De acordo com o comprovante anexo, o empregado se ausentou por 10 dias injustificadamente, razão pela qual o seu pedido deve ser julgado improcedente. Eu introduzi o tema, coloquei o que ele pediu, fundamentei com o artigo e trouxe uma argumentação jurídica e concluí pedindo a improcedência do pedido autoral. Todos os tópicos do mérito você vai fazer isso. Por isso que eu indico que você vá ao código, procure a fundamentação dos tópicos e depois você pegue a folha e faça o mérito. Entenderam como funciona o mérito? Introduz o tema, resumo o pedido do autor, dizendo que ele alegou, dizendo que ele requereu, e aí trago o fundamento jurídico, argumento juridicamente, concluo pedindo a improcedência do pedido autoral. Dá coraçãozinho aí se vocês entenderam. Ninguém entendeu? Ah, tá, que bom. Gente, mérito é isso, é igual nas razões do recurso. Razões do recurso é a mesma coisa. Você vai botar o pedido que você quer que seja reformada a decisão, vai resumir o pedido que foi julgado de forma que você quer que seja reformado, vai introduzir o fundamento legal, vai justificar por que precisa ser reformada a decisão e, no final, vai pedir a reforma da decisão. Então, vai introduzir o tema, fundamentar, argumentar e concluir. Na contestação, peço a improcedência. No recurso, peço que seja simplesmente reformada a decisão no que tange ao mérito. Depois do mérito, eu vou para a conclusão. A conclusão da contestação é muito fácil. Botei até ela toda aí para vocês, praticamente. A conclusão, olha o tamanho. Não, e essa conclusão tá grande, hein? Eu olho para cá e olho para cá, não sei para onde eu olho. Da conclusão tá grande. Por quê? Porque eu botei uma conclusão falando de preliminar também. Às vezes nem tem preliminar na contestação. Às vezes não tem nenhuma preliminar. Então, se não tiver preliminar, você não vai precisar pedir para colher a preliminar. Se não tiver matéria prejudicial de mérito, de prescrição, você não precisa pedir para colher a prescrição. Eu fiz um texto completo. Se tiver preliminar, se tiver prejudicial, tá? Então, esse texto aí é completo. Vamos lá. Da conclusão. Diante do exposto, requer que seja acolhida a preliminar. Beleza, tem preliminar, vou citar a preliminar. Se for incompetência absoluta, vou botar que seja acolhida a preliminar de competência absoluta. O reconhecimento da prejudicial de mérito, aí vou mencionar se é prescrição parcial, se é prescrição quinquenal. Que seja acolhida a prescrição parcial ou a prescrição bienal. Que todos os pedidos da contestada sejam julgados improcedentes. No caso de uma possível condenação, eu tinha que ter dado um parágrafo aqui, tá? Nessa parte aqui, no caso de uma possível condenação, eu quero que você dê um parágrafo. Não é um texto grudado num pedido propriamente dito. Vou te explicar o porquê. Esse parágrafo aí que você vai depois retificar e colocar para baixo,
é um texto que se chama Deduções e Compensações. O que significa deduções e compensações? Significa o seguinte, eu vou dizer assim para o magistrado, no caso de uma possível condenação, que Vossa Excelência venha compensar ou deduzir todos os valores pagos ao longo do contrato de trabalho, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, da contestada. Júlio está pedindo férias, só que eu já paguei férias, mas o juiz me condenou às férias. Não pode, eu estou pagando de novo e o Júlio está enriquecendo ilicitamente. Então, o que a gente faz? A gente, na contestação, a gente pede para colher a preliminar, a gente pede para colher a prejudicial de mérito e que sejam julgados improcedentes todos os pedidos autorais, todos os pedidos do mérito. Caso Vossa Excelência entenda por uma possível condenação, que venha deduzir e compensar todos os valores pagos ao longo do contrato de trabalho sob pena de enriquecimento ilícito. E aí eu botei, só que eu não botei parágrafo, eu devo ter ido no automático, que eu fiz isso hoje, agora praticamente. Aí eu fui digitando rápido, não devo ter dado parágrafo. No caso de uma possível condenação, vírgula, que seja compensado e deduzidos os valores pagos durante o contrato de trabalho, sob pena de enriquecimento ilícito. Aí tu dá outro parágrafo, que é o requerimento de provas. Vocês viram que eu fiz num texto só. Mas agora eu entendo porque eu devo ter feito no texto só. Me deu um estalo aqui. Eu devo ter feito no texto só para te mostrar que na segunda fase da OAB você não vai ter linhas às vezes. Aí é assim que você tem que fazer. Agora eu lembro por que eu fiz. Eu não fiz sem querer, não. Eu fiz querendo mesmo, sabe por quê? Porque na segunda fase da OAB, você vai ter que juntar tudo. Porque você não pode, às vezes, pular a linha, entendeu? E como se trata do final, muitas das vezes você está realmente sem linhas. E aí você é obrigado a não dar parágrafo. Então, a gente combina assim. Se você estiver na prática, você dá parágrafo. Acabou o pedido, que é da conclusão, a gente não chama contestação do pedido, a gente chama da conclusão. Existem professores que falam do pedido, mas eu, Catiane, prefiro da conclusão, tá? Até para tu não confundir com a reclamação trabalhista. Aí você, depois do pedido, dá um parágrafo na prática, fala das deduções e compensações. Acabou as deduções e compensações, requerimento de provas. Depois do requerimento de provas, beijo, acabou, graças a Deus. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB. Catiane, mas isso aqui eu não vou gastar muita linha? Lógico que se tiver poucas linhas, você vai botar um ao lado do outro. Gente, se tiver poucas linhas, você vai ter que botar um ao lado do outro, não vai ficar bonito, vai ficar esteticamente estranho, mas você vai precisar fazer porque você não vai ter linha. Eu lembro que na minha prova da OAB, eu terminei o OAB na última linha, assim, ó, faltando isso aqui para terminar. A minha peça foi gigante, foi uma reclamação trabalhista. Se tiver reclamação trabalhista, é a peça maior, então é a peça que geralmente você tem que evitar pular linha. Agora, contestação e recurso ordinário dá para pular uma e sim, dá para deixar a peça melhor, menos feia. Eu costumo dizer que a peça sem pular linha, ela fica bem estranha, né? Porque a gente não está acostumado a isso. Eu espero que vocês tenham adorado contestação, porque eu particularmente entendo que vocês às vezes odeiam contestação, mas quando depois a gente aprende, vocês amam contestação. É incrível como isso acontece. Tem gente que fala assim, eu odiava contestação, mas você explicou e agora eu amo contestação. Gente, vamos torcer para cair na prova de vocês e tem grande probabilidade de cair, hein? Sabe por quê? Porque a OAB uma vez cobrou 3 contestações seguidas. 3, uma atrás da outra. E ela não cobrou, já tem 2 provas. Então, pode ser que venha aí uma chuva de contestação e creio que tem gente que vai pegar essa chuva de contestação. Alguém pode... a gente bota coração e alguém printa e manda para mim, porque eu nunca compartilho as trilhas da NPJ em foto. Vamos tirar uma foto? Só para eu poder compartilhar? Liga a câmera, alguém aí. Deixa eu ver vocês. Eu não acabei ainda não, hein? Ju, oi, Ju, tudo bem? Sandro sempre presente. Obrigada, Sandro, pela presença. Cadê, Sandro? Pode abrir a câmera, não, é? Gente, vamos mostrar. Ó, o Márcio. Márcio, parceiro. Eu abri, professor.
Ah, não apareceu não, Sandra. Henrique, vai tirar essa... Olha, eu vou nem falar nada, Henrique, porque a gente está gravando. Henrique estava comigo ontem à noite, gente. Henrique é meu aluno assíduo. Henrique não falta, não. Vamos ver vocês. Tira uma foto. Agora apareceu, Sandro. Tira o Júlio. Júlio, eu tô com saudade de você. O que que houve que você não está mais aparecendo aqui no NPJ? Eu tô indo toda segunda, só que eu Ah, vou de manhã, é, de 8. segunda não é meu dia, que segunda eu tô na Ilha do Governador de manhã. Mas vem aqui para poder depois a gente bater um papo. Tá bom. Quem vai tirar a foto e mandar para mim? Quem? Eu tô estacionada aqui. Eu? Ah, tá. Então tira aí, Ju, e manda para mim. Pronto. Cadê os corações? Ah, vai. Tem que ter coração. Tem gente que fala assim, ai, você ficou ostentando com os corações. Como é que você faz para os alunos te dar coração? Eu falei, ué, mas eu peço para eles só são recíprocos. Eu dou coração, eles dão coração também. Vamos lá, gente. Deixa eu trazer aqui para vocês o caso concreto, para a gente poder finalizar. Esse caso concreto aqui, eu não vou mentir para vocês, tá? Porque eu não minto para vocês jamais. Vocês vão achar na internet, porque é uma prova da ordem. Eu não vou ficar aqui inventando casos para vocês se vocês estão se preparando para a vida prática e para a prova, para quem pretende fazer. Mesmo que você não pretenda fazer a área a qual a gente está, você está se preparando para outra, que é muito parecido, né? Principalmente civil. Civil caiu uma contestação, né? Agora no último exame. Então, você tem aqui a penúltima peça. Foi a penúltima? Não, foi a antepenúltima. Você tem contestação, aí teve reclamação trabalhista e recurso ordinário. Essa daí, se eu não me engano, foi do 31º. Foi para o 31º ou 32º. Então, é uma peça do exame da ordem, a qual a OAB cobrou. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Érica Grama Verde trabalhou para a Sociedade Empresária Auditoria Pente Fino S.A. Eles adoram essa expressão pente fino, nunca vi, já é a segunda peça com isso. De 29/9/2011 a 7 de janeiro de 2020. Até pela data você vê que é uma prova recente. Exercendo desde a admissão a função de gerente do setor de auditoria de médias empresas. Meus amores, quando eu li isso pela primeira vez, eu falei gerente, cargo de desconfiança, gerente excluído da jornada de trabalho, vai vir alguma coisa de hora extra. Na condição de gerente, Érica comandava 25 auditores, designando suas atividades junto aos clientes do empregador, bem como fiscalizando e validando as auditorias por eles realizadas. Érica recebia salário mensal de 20 mil, acrescido de uma gratificação de função de 10 mil. Não tenho nenhuma dúvida mais que é cargo de confiança. Acrescido de uma gratificação de 10 mil. Érica pediu demissão em 7 de janeiro de 2020 e ajuizou uma reclamação trabalhista em 30 de janeiro de 2020. Se ela pediu demissão em 7 de janeiro de 2020 e ajuizou a ação dia 30 de janeiro de 2020, não tem prazo bienal exaurido. Ela ingressou na justiça muito rápido, né? Então, bienal não tem. Mas olha a data da admissão dela, 2011. E ela foi mandada embora em 2000, ela pediu demissão em 2020. Vai ter prescrição quinquenal, vai ter texto de prescrição quinquenal, porque ela só pode cobrar os últimos 5. Catiane, mas a questão ainda não disse que ela cobrou tudo, mas você subentende que se ela trabalhou mais do que 5 anos, você precisa pedir para o juiz para ele analisar somente os 5 anos. Nas peças que eu faço de contestação, mesmo sem o autor pedir mais do que os últimos 5, eu peço para o juiz se abster em julgar somente os últimos 5. Porque, às vezes, o autor é esperto, ele pede, mas ele pede de uma forma meio genérica, ele não estipula exatamente os prazos. Ele bota valores
ele faz um pedido meio que certo, mas não estipula datas. E aí isso pode confundir até o próprio magistrado. Então, a prescrição quinquenal provavelmente é gabarito dessa prova, sim. É por conta da data de admissão dela, 2011, por ela ter pedido demissão em 2020. Ela tem direito somente aos últimos 5 anos. Na qual postulou o pagamento de hora extra aí, o que eu te falei. Ela pediu hora extra, cargo de confiança não tem direito a hora extra, em regra. Cargo de confiança é excluído da jornada de trabalho. Lê o artigo 62 da CLT. Cargo de confiança é excluído da jornada de trabalho. Cargo de confiança, em regra, não ganha hora extra. Existe um entendimento do TST, tá? Mas não vai cair na prova para você, mas para você divulgar pode ser que apareça. Que o cargo de confiança, se ele trabalhar no dia de descanso, aí ele tem direito à hora extra. Você é cargo de confiança e domingo é tua folga. Aí a empresa fala para tu trabalhar, pô, você tinha marcado de sair com a tua família, isso aí vai dar direito à hora extra. Aí ela vai dizer assim, Júlio, mas você é cargo de confiança. O Júlio vai falar, mas eu tô de folga. Eu estou em repouso semanal remunerado, eu sou cargo de confiança, você eu não tenho jornada de trabalho de segunda a sexta-feira. Mas sábado e domingo, que é o dia que eu estou de repouso, você não pode mandar eu trabalhar. O entendimento do TST é esse, que cargo de confiança é excluído da jornada de trabalho, mas se ele simplesmente trabalhar no dia do repouso semanal remunerado, é direito à hora extra, tá? Não vai cair na tua prova, porque é entendimento do TST, mas você pode receber um cliente futuramente com essa ação e vale muito a pena fazer, porque você sabe que ações de horas extras têm valores absurdos aí de cobrança, ainda mais dependendo do salário da pessoa. Olha quanto que ela ganhava. Ela ganhava 30 mil reais. Vai cobrar a hora extra dela. A ação dela vai ficar linda, né? Alegando que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 8 às 20, com intervalo de 1 hora para a refeição, sendo que não marcava folha de ponto. Érica requereu o pagamento de indenização de 40% sobre o FGTS. Ela não tem direito à indenização de 40% do FGTS porque ela pediu demissão. A indenização de 40% do FGTS é somente quem é mandado embora. Toda vez que cair FGTS para vocês, Lei 8.036/90, Lei do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não foi depositado na sua conta vinculada, conforme extrato analítico, que juntou com a inicial. Ela afirmou ainda que a empresa não efetuou o recolhimento do INSS nos anos de 2018 e 2019, fazendo comprovação disso por meio do seu Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, juntando com a petição inicial, no qual se constata que nos anos citados não houve recolhimento previdenciário, pelo que requereu que a empresa fosse condenada à regularização da situação. Aí, depois vem aqui o final da peça, a Érica explicou e comprovou com os contra-cheques que, a partir de 2018, passou a receber prêmios em pecúnia, em valores variados, pelo que requereu a integração do valor desses prêmios à sua remuneração. Prêmio não integra salário. 457 da CLT fala sobre salário. Parágrafo 1º diz que salário é toda importância fixa estipulada, mas gratificações e comissões. Se salário é toda importância fixa estipulada, gratificações e comissões, prêmio não tem natureza salarial para integrar a remuneração. Já achamos mais um ataque ao pedido. Tá vendo como é fácil? Seria mais fácil ainda se tu tivesse com papel rascunhando o que você vai botar no mérito, aquilo que eu te ensinei, e procurando a fundamentação. É porque a gente não tem tempo para isso. Aí eu estou só te direcionando como você tem que fazer. Você vai lá no índice alfabético remissivo, todo mundo tem o índice alfabético remissivo, joga lá salário. O código vai te mandar para o 457, parágrafo 1º. Mesmo que eu não tivesse te contado isso, você acharia a fundamentação para esse pedido dela. Você iria ler no 457, parágrafo 1º, que salário é importância fixa estipulada, mas gratificações e comissões. Automaticamente subsintende que prêmio não tem natureza salarial. Razão pela qual deve ser julgado improcedente o pedido. Ela pediu prêmio à remuneração com reflexo, nem vou acabar de ler isso. Érica informou que desde o início do seu contrato realizava as mesmas atividades que Silvana Céu Azul, outra gerente do setor, admitida na auditoria em 15 de janeiro de 2009, já na função de gerente, mas que ganhava salário 10% superior ao da reclamante.
conforme contra-cheques que foram juntados com a petição inicial. Uma vez que as atividades da Érica eram desenvolvidas em prédio da sociedade empresária localizada ao lado de uma comunidade muito violenta, tendo a empregada ouvido diversas vezes disparos de arma de fogo, e ela está pedindo da janela de sua sala do trabalho e várias operações policiais que combatiam o tráfico de drogas no local. Requereu o pagamento de adicional de periculosidade. Gente, o fato de trabalhar em local perto de comunidades não gera pagamento de adicional de periculosidade. Você deveria fundamentar com o artigo 193 da CLT, que fala que o adicional de periculosidade ele é devido quando a pessoa trabalha com agentes explosivos, inflamáveis, energia elétrica, segurança pessoal, patrimonial ou motociclista. E ela não desenvolvia nenhuma atividade elencada no artigo 93, razão pela qual não faz jus à periculosidade ou adicional aí de 20% sobre a sua condenação. Na verdade, ela está querendo, é o de periculosidade mesmo, está escrito ali no final, achei que era o de penosidade. Érica requereu o pagamento de honorários advocatícios de 20%. Não tem direito a 20%, tendo em vista que a CLT estipula o teto para os honorários advocatícios sucumbenciais de 15%. 20% é trabalhista, não, é CPC. 15%, artigo 791A da CLT. Botaria lá que não faz jus aos honorários advocatícios sucumbenciais de 20%, tendo em vista que o artigo 791A estabelece o teto de 15% para os honorários. E aí depois vem aqui, diante da situação, você como advogado da sociedade, elabore a peça judicial cabível na defesa dos interesses do seu cliente. Reparem que ela sempre vai falar isso, defesa dos interesses do seu cliente. Pode ser reclamação trabalhista, pode ser contestação, pode ser RO, que ela vai usar essa expressão para confundir vocês. Como que eu sei que eu estou diante de uma contestação? Pelas palavrinhas-chave. Não teve sentença, então não pode ser recurso. Não teve decisão, então não pode ser recurso. E não pode ser ação trabalhista, porque a ação trabalhista já foi proposta. E aqui eles vêm dizendo que eu estou pela empregadora, pela reclamada. Então, só pode ser contestação se eu estou defendendo a reclamada e não teve decisão judicial proferida. Alguém vai errar a peça de trabalho? Nunca, né, gente? Só se a pessoa tiver com alguma coisa no momento, né? Um dia da prova. Porque é impossível uma pessoa errar a peça trabalhista. A demanda foi proposta pela 200 vara do trabalho, sob o número, eles botaram o número, então na hora de redigir a peça teria vara, teria número, teria local, aquele endereçamento, você tem que preencher bonitinho. A peça deverá abranger todos os fundamentos de direito que possam ser aduzidos para a pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Nos casos em que a lei exigir liquidação de valores, não será necessário que o examinando apresente cálculo, ou seja, será a liquidação realizada em outro momento. É isso que eles estão querendo dizer para você. Isso aqui eu peguei na íntegra, eu peguei a prova na íntegra, eu não botei nada, eu não tirei nada. Isso é uma peça difícil, gente, fala a verdade. Pouquíssimos méritos, prescrição quinquenal somente, não tem preliminar, pelo que eu identifiquei aqui, não tem preliminar. E é uma contestação. Tem o local que eu vou endereçar a ação, que é para São Paulo, tem o número da vara, que é o A200, tem o número do processo. Já achei algumas fundamentações jurídicas com vocês, praticamente todas, e aí eu queria que vocês elaborassem ela, seguindo o modelinho que eu passei aqui, e que você entregasse nas atividades, que eu acho que nada melhor do que um bom treino para que você possa se analisar. Quem tiver interesse, tá? Pergunta aí quais são os dias que eu estou na unidade. Quem for meu aluno de São João, tem aluno assistindo aí, voluntariamente.
leva lá no dia da aula que eu corrijo, aí eu aponto os erros principais aí para vocês poderem melhorar. Então, é só deixar aqui, ou então deixa para mim aqui na minha mesa, tipo, a Catiane não está segunda. Deixa para a Catiane aí, que segunda que vem eu pego o que ela falou para deixar que ela ia dar uma corrigida. E aí eu faço algumas ponderações e deixo de novo aqui e você pega na outra semana, tá bom? Então, gente, queria agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que vocês têm aula agora, eu também vou continuar aqui. Minha voz já está falhando, mas eu vou até mais tarde. E a gente se vê na próxima trilha, se Deus quiser. Obrigada pelo carinho, pela presença. Fiquem com Deus. A próxima trilha já está marcada, depois eu vou divulgar, mas não é agora essa semana, não. Acho que é só na outra. Execução trabalhista. Beijo.